Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Quando Pedro viu Jesus e Jesus falou que era ele, confirmou que era ele, tamanho era o medo dos discípulos, pensando que era um fantasma. Mas quando Jesus falou para eles: "Sou eu", eles viram que era Jesus. E Pedro então falou para Jesus: "Se és tu, Senhor, me faz ir até aonde o Senhor está, andando sobre as águas. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Jesus respondeu: "Venha." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Às vezes Deus fala conosco, nós recebemos uma palavra e nós cremos na palavra que recebemos. Deus toca em nossos corações e fala com a gente: "Olha, você recebe uma bênção."
Você pede, como Pedro pediu, que se fosse Jesus, que ele andasse sobre as águas. Então, Jesus falou para Pedro. Pedro confiou na palavra do Senhor e ele começou a caminhar. Parece muito com a nossa vida, porque nós, pela fé, nós cremos e começamos a fazer algo que Deus tocou em nossos corações para fazermos. Mas quando é depois, a gente fica pensando, será qualquer problema que acontece no caminho, a gente fala, será que eu deveria continuar? Às vezes é um negócio que uma pessoa abre, uma empresa, às vezes é um relacionamento, aí Deus toca no coração, a pessoa orou, pediu para Deus a confirmação, Deus mostra, aí a pessoa começa a ficar feliz, aí entra em um relacionamento ou está num casamento, aí na hora que, como Pedro, começou a olhar para o vento e ele começou a ficar assustado. Aí a fé de Pedro começou a diminuir. Quando começou a diminuir, ele começou a afundar. Assim nós devemos prestar atenção naquilo que Deus entrega em nossas mãos. Porque às vezes as pessoas, elas conseguem o seu milagre, mas porque Pedro, ele conseguiu um grande milagre. Jesus operou um milagre, Pedro andar sobre as águas. Se ele tivesse olhado só para Jesus, o que tinha acontecido? Ele tinha caminhado até chegar perto do Senhor. E juntos eles voltariam para o barco. Ele iria para o barco com Jesus. Mas Pedro conseguiu um grande feito que os outros não conseguiram, um milagre. Ele conseguiu um milagre. Só que às vezes o milagre das pessoas também ficam na metade do caminho, por falta de fé. Porque uma pessoa, ela ganha o seu milagre, Deus começa a operar na vida dela, ela pediu, mas o milagre, ele precisa da manutenção da fé. Às vezes é no casamento, às vezes é na vida profissional. Temos que caminhar com fé, porque em meio à caminhada aparecem ventos, aparecem distrações, aparecem pessoas com más conversações, desanimando aquela pessoa, falando, olha, eu não te falei que não ia dar certo. Qualquer coisa que acontece, aí fala, olha, mas aí aparece sempre uma desculpa, porque o inimigo, ele sempre procura distrair aquele que recebeu o seu milagre, que é para a pessoa tirar o foco de Deus e da sua bênção e acabar perdendo o seu milagre. Então, a palavra de Deus hoje veio nos mostrar que é muito importante receber os milagres. Pedro recebeu o milagre dele. E para a felicidade de Pedro, ele não estava sozinho, ele estava com Jesus. Porque quando caminhamos com Jesus, mesmo com a nossa pequena fé, que nós temos que pedir, Senhor, eu creio, mas aumentai muito a minha fé, aumentai a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nos protege e aumenta a nossa fé. Não deixa que os nossos milagres fiquem pela metade, Pai. Que consigamos enxergar e olhar só para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Porque o Senhor nos entrega bênçãos e às vezes no caminho nós desanimamos por falta de fé. Porque olhamos só para o que está em volta, ao invés de olhar para Deus, segurar, pedir para que Ele continue segurando em nossas mãos, para que Ele segure o nosso milagre. Nós olhamos para
Para onde? Para o vento, para os problemas em volta. Aí começamos a ver os defeitos. Aí aquilo que era bom, que Deus entregou e que é bom e que é um milagre, que ele pode crescer, que ele pode frutificar, aí começamos a pôr defeito. Os maridos, as esposas começam tudo a ter muito defeito. Aí aquilo às vezes que era pequeno, aqueles problemas, começam a crescer. E paramos de olhar para Jesus. Porque se nós pedimos ao Espírito Santo para andar conosco, nós não estamos sozinhos. Nosso barco não vai afundar, nossa caminhada sobre as águas não vamos afundar, porque estamos segurando Deus, na verdade, o Espírito Santo, ele está nos guiando. Não estamos só, porque o que somos sozinhos? Nada, porque somos humanos, nós temos o mundo natural e o mundo espiritual, e nós devemos viver o sobrenatural de Deus, porque se vivermos pelo que vemos, dá muito desânimo. Aí vai olhar para as guerras, vai olhar para os casamentos, que já houve um monte de separações e de pessoas que estão sempre reclamando, sempre falando que não dá, que vai ter que separar. Tem outro lá falando, não tem jeito não, tem que separar. Aí vai pedir conselho para as pessoas erradas, aí já separa, não separa, arruma outra, já tudo muda, deixa o milagre pela metade. Quando é depois, às vezes as pessoas olham e falam que era feliz e não sabia. Sabe aqueles casamentos que por falta de conversa, de entendimento de um, de outro, de oração, de união, precisamos olhar para Deus. Eu não estou falando daqueles casamentos que tem violência doméstica, que tem coisas terríveis. Não é disso que eu estou falando. Tem pessoas que têm um casamento que vive uma vida normal, como todas as pessoas, que somos humanos, e todos têm problemas a resolver, e tem uns que pensam de um jeito, outros pensam de outro. Ninguém pensa igual, ninguém é igual a ninguém. Mas quando está alterado, o outro tem que ter calma. E tem que ver as qualidades. Quando acontece um desentendimento, o casal tem que lembrar das coisas boas que passaram juntas, de onde saíram e onde chegaram até aquele momento e para onde eles querem ir. E é muito bom quando um pode confiar no outro e levar a vida juntos, porque não destrói o lar por bobagem. Às vezes são coisas pequenas que vão acumulando e depois um não quer saber do outro. Mas existe também a inveja, que é uma coisa muito triste, que acaba com muitos relacionamentos e as pessoas não percebem. Elas ficam irritadas. O espírito da inveja, ele causa irritação. As pessoas geralmente ficam sem suportar o cônjuge, sem suportar o seu lar, sem suportar às vezes o trabalho. E aquilo dá uma vontade de sumir daquele lugar. É alguém desejando estar em teu lugar. Não larga a tua bênção, não larga teu milagre pela metade. Pede socorro para Jesus. Pedro afundou, mas ele estava com Jesus, ele não estava sozinho. Nós não estamos sozinhos. Estamos com Jesus. Ele está sentado à direita do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Temos o Espírito Santo dentro de nós, andando conosco. Então, quando você sentir que algo está errado dentro de você, que você está sem paciência com seus filhos ou seus filhos com você,
Busque aquele que pode resolver a tua situação. Ore a Deus, faça uma batalha espiritual, ore pela sua família, pela sua vida. Não deixe literalmente a sua vida afundar. Às vezes as pessoas estão com o seu milagre nas mãos e elas não percebem que elas estão jogando fora, porque elas estão olhando em volta. Quantas pessoas não se arrependeram de ter largado o seu trabalho, o seu emprego? Quantas pessoas já não se arrependeram de ter fechado pequenos negócios ou grandes empresas por falta de uma oração, por falta de discernimento? Nós temos que olhar para Jesus. Você não pode receber. Você ora, pede uma bênção. Deus entrega em tuas mãos. E nas dificuldades, aí já quer largar. Já fala que aquele pequeno negócio não tem jeito, não vai prosperar, que não sabe porque abriu esse negócio, porque a crise está assim, porque o tempo está assim. Aí já começa a falar palavras de maldição no trabalho, dizer que nada daquele negócio, quem tem aquele tipo de negócio não prospera, que não sabe onde estava com a cabeça. Olha só, Pedro pediu para Jesus: se és tu, Senhor, me faz andar sobre as águas. E Jesus fez o milagre na hora. E às vezes a gente recebe os nossos milagres. Devemos prestar atenção, preste atenção. O que tanto você pediu a Deus, Deus te entregou e você está reclamando do seu milagre. Ore por ele, para que Deus frutifique, para que Deus melhore. Não olhe para os ventos, não olhe para os problemas em volta, não escute a voz de pessoas que não têm uma vida de oração, uma vida com Deus. Cuidado com quem você se aconselha, cuidado com os conselhos. Porque se Pedro fosse escutar os amigos que estavam no barco, nenhum teve coragem de ir. Só Pedro que foi. Ele viveu sobrenatural. Até hoje se fala no milagre de Pedro. Mas as pessoas hoje geralmente não contam os seus milagres. Porque as pessoas estão recebendo bênçãos a toda hora. Mas só se fala no que é ruim. Ninguém potencializa o que Deus deu. Aí, mas o meu cônjuge, ou meu esposo, minha esposa, é assim. Porque a gente até que estava bem, mas agora, não sei. Aí começa muitos problemas, são muitos problemas, reclamações. Meu Deus, se você trocar, às vezes um casal que não tem violência, aí se separa, troca de cônjuge, está trocando de problemas. Todo mundo tem problemas. Aquela mulher bonita que atravessa a rua, toda linda, maravilhosa, toda perfumada, ela está daquele jeito. Aí o homem olha e fala: nossa, a minha eu vejo todo dia, vivia toda cheirosa, toda arrumada, agora fica desarrumada. Agora eu vejo quando acorda, olha como ela é elegante, aquela que está passando ali, ela é inteligente, tem um bom trabalho. Aí começa a pensar coisas ruins dentro dele. A mesma coisa às vezes a mulher: nossa, meu marido me tratava daquele jeito, era tão bom, era carinhoso, era isso, era aquilo, era educado. Olha, quando eu vejo um homem educado, eu falo: nossa, o que eu tinha quando namorava era tão bom e agora mudou tanto. Devemos cuidar do que Deus nos deu, porque quando a pessoa vai viver com outra, é a mesma coisa. Vai ver ela desarrumada, vai ver a mulher sem maquiagem de noite, ao amanhecer do dia.
ao amanhecer, vai ver ela toda desarrumada. O homem chega uma hora que também não vai ficar a mesma coisa, porque ninguém no dia a dia fica a mesma coisa de quando namora. Todo mundo muda, porque aparecem contas para pagar para os casais, filhos com problemas para resolver, escola para pagar, é IPTU, é carro, é isso, é aquilo. E filhos da preocupação, tem que dividir as despesas quando são os dois que trabalham. Às vezes a mulher trabalha, deixa de trabalhar para fazer os gostos do marido. Aí o marido não quer mais que aquela mulher se arrume e ele gosta de olhar as outras lá fora. Aí ele não quer que a dele se arrume. Aí fica reclamando, nem dá dinheiro para a esposa se arrumar. Olha quanta coisa que os casais podem evitar se ouvir a voz de Deus, se quiser continuando. Às vezes o homem pede tanto a Deus para casar, porque o homem também pede a Deus. Não é só as mulheres que pedem a Deus. Eles também querem ser felizes, eles querem uma companheira que seja leal, fiel. E tem homens que são bons e não tiveram a bênção de ter um milagre, de ter uma boa esposa, porque não só são as mulheres que sofrem, tem homens também que sofrem, porque eles são bons esposos e acabam não sabendo escolher, não pedindo a Deus que o Senhor escolha a esposa para ele. Aí pela aparência, aí se forma uma família, depois tem as consequências. Então vamos orar ao Senhor, vamos pedir para você que recebeu o seu milagre. Pense bem, faça essa pergunta para você. Qual foi a bênção que você pediu para Deus, que você recebeu o seu milagre? Às vezes foi uma casa que você pediu para Deus, aí depois você fica falando, mas que mora em um lugar que não tem paz, porque tem vizinhos que incomodam, que tem isso. Ore a Deus, peça a Deus para manter o seu milagre. O segredo de tudo é a fé, é a oração, é a confiança em Deus. Vai passar, o vento passa e o Senhor fica conosco. Ele não nos abandona. Tenha paciência. Às vezes tem pessoas com inveja do seu estabelecimento e você está tão irritado, que você fala, já deu, eu nem tenho vontade mais de ficar aqui no meu trabalho, eu vou fechar isso porque eu estou cansado. Ore a Deus. Vamos orar a Deus para continuarmos e Deus aumentar a nossa fé. É muito bom quando nós somos ouvidos em nossas orações. Imagine a sensação que Pedro teve de pôr o pé em cima da água e caminhar sobre as águas com Jesus. Olha, ele olhando para Jesus. Aí ele desviou o olhar, aí ele foi afundando. Por isso que não devemos desviar dos nossos caminhos. Não podemos andar sem fé. Temos que pedir sabedoria para o Senhor. Temos que pedir discernimento e que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Pai Todo-Poderoso, amoroso Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a olhar para o Senhor e não olhar para os problemas, não olhar para o vento, não escutarmos a palavra palavras que não são suas, Pai, que enganam, que levam teus filhos a afundar, que às vezes estão com as suas bênçãos nas mãos e entregam as bênçãos para o inimigo e acabam afundando na tristeza. Quantas pessoas às vezes se enganam e destroem uma família inteira
porque larga a esposa, larga os filhos e por um engano vão viver uma vida que depois se arrepende e fala: eu gostaria muito de estar com a minha família. E depois ele vê o quanto mal ele fez para a vida dele e para a família dele. Às vezes não é isso, às vezes é um trabalho, é o cansaço, é o esgotamento que faz com que a pessoa tome decisões erradas no trabalho. Às vezes a pessoa suga as energias das pessoas no trabalho, porque a inveja, ela suga as energias. As pessoas ficam cansadas, vão dormir, não dormem direito, acordam sem forças para trabalhar, parece que está sem energia. E às vezes não é só do físico, porque a inveja, ela seca os ossos. Ela faz com que as pessoas, elas fiquem cansadas, exaustas. Mas não é só do que é invejado. O que inveja também passa por isso. Porque ai daquele que inveja o que é dos outros. Não devemos cobiçar o que é dos outros. O invejoso, ele não quer o que é teu. Ele não quer que a pessoa tenha. Ele não suporta ver a pessoa bem. Ele quer destruir a todo custo. Não é que ele queira tomar o que é teu. Ele não quer que você suba. Ele não quer aquele crescimento, aquele relacionamento que o outro tem, incomoda. Deixa ele fala: não é possível. Como pode ele ser feliz, ela ser feliz? Aí fala que ele não é, que aquela pessoa não é feliz. Como é que os outros podem ser felizes? E começa a desejar coisas ruins para a vida dos outros, desejar coisas terríveis. Aí aquelas pessoas que estão em oração, aí o vento sopra, mas ele está firme na rocha. Quando a pessoa escuta a palavra do Senhor, a pessoa faz oração, pede para Jesus blindar com o sangue dele a sua vida, o seu lar, o seu relacionamento, os seus filhos, o seu trabalho. Pode dar uma balançadinha, mas não afunda, não sai do caminho. Você não perde sua bênção porque você está firme na rocha, que é Jesus. Quando nós escutamos a palavra do Senhor e colocamos ela em prática, nós começamos a ver aquilo que não enxergávamos. Cuidado com pessoas que falam: ai, se fosse eu não tinha paciência. Se fosse eu já jogava logo tudo fora, não queria nem saber. Eu não tenho paciência com isso. Cuidado com esses conselhos. Ah, tua loja não dá... Ah, fecha, menina. Tem tanta loja fechando, tem tanto lugar que não está dando certo. Para que você ficar ainda teimando com esse negócio? Para que continuar com isso? Para com isso. Cuidado com esses conselhos. Ora pelo que é teu, o que Deus te entregou. Tenha zelo, não fale palavras de maldição com a sua família, com os seus negócios, com o seu casamento. Não comece a xingar o seu marido ou a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho. O homem vai comer com o que sai da sua boca. Olha, é das nossas palavras que vamos viver. Então profetize coisas boas, grandes coisas na sua vida, na vida da sua família, nas nossas vidas. Devemos todos os dias abençoar. Se você está vendo uma chama pequena lá se apagando, começa a orar, começa a falar com Deus, com o Espírito Santo. Vem com teu fogo, Senhor. Aumenta essa chama da fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Me mostra o que é real, o que eu devo, a maneira que eu devo orar. Espírito Santo, ora por mim, ora em mim.
Fala por mim, me dá as palavras certas para que minha oração chegue a Deus. Leva para Deus o que eu preciso. Eu não sei pedir direito. Fala assim com o Espírito Santo. Não esquece dessa palavra. Não entrega teu milagre pela metade. Cuida do teu milagre. Deus vai reacender a chama do amor em teu coração e vai tirar as vendas dos teus olhos para que você enxergue o que é real, o que é de Deus na tua vida e o que o inimigo está fazendo com que você perca suas bênçãos. Não aceite. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pedindo, Pai, vem Espírito Santo, ora em nós. Batalha por nós, leva para Deus os nossos pedidos e ora por nós, Senhor, que as palavras da nossa boca sejam da Tua vontade, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina a segurar na mão do Senhor e não larga, Senhor, as nossas mãos. Reacende essa chama da fé. Nós cremos, mas aumentai a nossa fé para que o nosso milagre, ele cresça, mas ele cresça tanto, mas tanto, que ele se espalhe pelo mundo inteiro e que você não guarde os seus milagres, que você dê testemunho, porque o Senhor é o que sustenta o teu milagre, o meu milagre. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, sustenta os nossos milagres, que não fiquemos no meio do caminho, que nós cremos, mas aumente a nossa fé. Protege as nossas crianças, protege os nossos jovens, as nossas vidas, vida das pessoas de todas as idades, Pai. Protege as nossas escolas, os professores, protege os médicos, protege todos aqueles motoristas que são de aplicativos, taxistas, motoristas de ônibus, Pai. Nos livra dos males, dos acidentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, protege o teu povo, protege os milagres que o Senhor nos deu, Pai. Protege as nossas bênçãos. Envia muro de fogo, o Espírito Santo de Deus, protege o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço, Pai. Amém.